Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Pode sentar e vamos logo abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Eu quero falar um pouquinho essa noite sobre o tema: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Você tem acumulado tesouros sobre a terra? Jesus disse que não é sábio fazer isso, que não é inteligente, não é espiritual. Todos acharam? Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. E ele disse assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. O que Jesus quis dizer com isso, hein? Qual é o ensinamento que ele quis transmitir, que não quer transmitir para o nosso viver diário? Nós vamos entender isso aqui. Vamos orar ao Deus de toda a graça, para que Ele nos dê discernimento e compreensão. Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui porque somos sedentos da Tua Palavra, temos uma fome do conhecimento sagrado, sabemos que só a Tua Palavra nos capacita a servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido. Só a Tua Palavra nos fortalece para que nós possamos enfrentar as grandes lutas do dia a dia da vida e vencê-las. Sabemos que é a Tua Palavra que ilumina os nossos caminhos. Por isso, fala-nos nessa noite. Ensina-nos a Tua verdade. Já Te adoramos, já Te louvamos, já Te bendizemos. E agora aquietamos o nosso espírito para que o Teu Espírito fale conosco, para que o Teu Espírito fale a nossa alma. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo. Dá-me a capacidade, meu Deus, de explanar a Tua palavra com verdade. Dá-me a inspiração, porque a minha suficiência vem de Ti, o Deus bendito, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Eu te peço em nome de Jesus, e que tudo seja para a Tua honra e glória e para o crescimento espiritual das Tuas ovelhas. Em nome do Senhor, e todos que creem digam amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, quando nós temos uma visão espiritual, a gente logo percebe que tudo que é dessa vida é passageiro. Tudo que é dessa vida é decadente, murcha. Você pode ter hoje, não ter amanhã. Tudo. Às vezes você vai num jardim bonito, com muitas rosas. Aí você colhe algumas rosas vermelhas, rosas brancas, né? Rosas amarelas, faz aquele buquê de rosa, leva para casa, bota num jarro com água, fica uma rosa viçosa, fica uma coisa linda e maravilhosa. Só que 3 dias e aquela beleza começa a murchar. A rosa começa a murchar, cai as pétalas, fica horrível,
e você tem que jogar fora. Não é assim que acontece? É ou não é? Então, tudo nessa terra passa por esse mesmo processo. Tudo é passageiro, tudo está definhando, tudo está murchando, tudo está morrendo. Jesus diz aqui no texto: a traça e a ferrugem corrói. Você tem um rosto lindo, bonito, maravilhoso, que dá para botar numa capa de revista, de modelo. Maravilha. Daqui a alguns anos, esse rosto lindo, bonito, maravilhoso, vai ficar parecendo um maracujá de gaveta. Mas não é. Tudo enrugado. Ah, pastor, mas hoje tem plástica. Aí fica mais ridículo ainda. Aí fica parecendo um ET. Tanto esticado aqui, esticado acolá, nem parece mais a pessoa. É a realidade, é a verdade. A pessoa cuida do corpo, tem um físico perfeito, malha, vai na academia, vai fazer caminhada na beira-mar, e deve fazer, é bom para a saúde, é espetacular, é maravilhoso. Mas mesmo fazendo tudo isso, com o passar do tempo, ela vai definhando, vai envelhecendo, querido, não tem jeito, e chega uma hora que ela morre. Esse é o processo que tudo nesse mundo passa. Só que a questão que Jesus está abordando aqui não fica resumida apenas isso. Não. Tem coisas muito mais profundas nessa questão de acumular tesouros sobre a terra. Por exemplo, Jesus está nos advertindo aqui sobre esse domínio fortíssimo, sobre esse poder terrível que esses tesouros terrenos podem exercer sobre a nossa vida. Isso é uma coisa que ele está nos exortando aqui. Por exemplo, leia o versículo 21. Versículo 21. Ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aí já vem uma perguntinha: qual é o teu tesouro hoje? Pastor, meu tesouro é meu marido, minha esposa. Ah, pastor, meu tesouro é o meu emprego, é a minha profissão. Pastor, meu tesouro são meus filhos. Ok. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Agora leia o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Então preste muita atenção, por favor, nos termos que Jesus usa aqui. Você vê que no versículo 21, ele diz: onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Falou de coração, o coração. No versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Olha essa palavrinha aqui, servir. Atenção nesse verbo, servir. Então, quando Jesus usa o vocábulo coração e o verbo servir, ele está fazendo isso para chamar a nossa atenção, chamar a minha atenção, chamar a tua atenção, para que a gente preste muita atenção a respeito desse controle terrível que essas coisas tendem a exercer sobre a nossa vida. Cuidado. Os tesouros dessa terra, eles podem afetar por inteiro a personalidade de uma pessoa. Os tesouros dessa terra, eles não dominam apenas o coração, escraviza a mente do homem. Pode trazer a mente de um homem, de uma mulher, completamente escravizado. E o pior de tudo, sabe, é que até a tua atitude espiritual, até a tua maneira de proceder espiritualmente, acaba sendo controlada por essas coisas. Dá para você perceber por que Jesus abordou isso aqui? O perigo que é isso, o forte poder que isso pode exercer, até a nível da tua atitude espiritual, está aqui. Vamos ver um exemplo. Vamos lá atrás, 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4,
versículo 9 e 10. Você sabe, você lembra, deve lembrar, porque eu já ensinei várias vezes aqui, que essa epístola foi a última epístola que Paulo escreveu. E Paulo a escreve de dentro de uma prisão em Roma. Está preso. Interessante, né? Ao invés de ele estar preocupado com a vida dele, ele podia ser morto, como foi decapitado. Ele está preocupado em escrever para Timóteo, um jovem pastor, e passar instruções de Deus dentro de uma prisão. Às vezes a pessoa está livre, não está dentro de uma prisão, ao invés de estar preocupado em crescer no conhecimento de Deus, faz fofoca de um, faz fofoca de outro, fala mal de fulano, fala mal de Beltrano, tudo diferente. Critica o pastor, né? Não, porque o pastor foi injusto com fulano. Ele com a irmã fulano, ele agiu de um jeito. Você me conhece para dizer que eu sou injusto? Você vive comigo? Você conhece os dois casos? Né? Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Segura aí. Uma pergunta. Por que Demas abandonou Paulo? Por que ele abandonou Paulo? Está no texto a resposta. Porque ele amou o presente século. Este homem Demas era como se fosse um diácono, um pastor auxiliar. Esse homem esteve ao lado do apóstolo Paulo durante muito tempo mesmo. Você vê que em pelo menos 2 epístolas Paulo faz citação a ele. Quer marcar na tua Bíblia? Colossenses capítulo 4. Encontraram? Colossenses 4, versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Está vendo? Eram pessoas íntimas de Paulo, ligadas a Paulo. Na epístola de Paulo a Filemon, antes de começar Hebreus, como Filemon só tem um capítulo, veja o versículo 23 e 24. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Agora você vê que no momento mais difícil da vida de Paulo, quando o apóstolo Paulo está dentro de uma prisão em Roma, prestes a ser morto como foi, aí ele escreve a epístola a Timóteo e diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é que esse cara aqui se acovardou, não é que ele perdeu a coragem, não. O problema é que ele amou o presente século. Ele quis se agarrar às vantagens que esse século oferece. Ele começou a buscar as riquezas materiais, o lazer, as vantagens pessoais. Chegou uma hora que ele disse: olha, se eu permanecer ao lado de Paulo, eu não tenho como satisfazer esses meus desejos. Eu quero ser rico. Eu quero correr atrás. Eu quero ser um médico, sei lá, tanta coisa aqui. Eu quero ter liberdade. Eu quero ter todo o tempo do mundo para desfrutar de lazer. Foi mais ou menos isso. Toda pessoa que ama o presente século é porque ela vê a possibilidade de satisfazer desejos que ainda estão bem vivos dentro dela. Aqui não diz que esse cara se entregou à impiedade, ao pecado, ao erro. Não. Ele tão somente preferiu a sua conveniência particular. Ele preferiu olhar para a sua segurança pessoal, para o seu bem-estar, e deixou o apóstolo Paulo entregue à sua própria sorte, meu irmão.
quis nem saber. Virou as costas e foi embora. Veja o que Jesus diz aqui no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Versículo 34. Jesus disse assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Quer dizer que não é só a prática do mal que nos prejudica. Se os cuidados deste mundo começarem a tomar conta do meu coração, olha, eles vão ser tão perigosos como a droga, como a maconha, como a cocaína, como o alcoolismo. Ele coloca no mesmo nível. Às vezes a pessoa fica obcecada em dar um padrão de vida elevado para a família. Não, eu quero dar o melhor para o meu filho, eu vou fundo, eu tenho em mente isso, meu filho vai estudar no melhor colégio, vai vestir a melhor roupa, eu quero morar na melhor casa. Às vezes fica tão obcecado em obter uma boa situação financeira, em ter conforto para a sua casa, que a pessoa, pouco a pouco, sem perceber, ela vai se esquecendo dos valores espirituais e ela passa a fazer qualquer coisa para satisfazer esses desejos. Essa é a gravidade, é isso que Jesus está dizendo aqui. Por isso que ele disse, não podemos servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a riqueza. Você não pode ter dois alvos. Só pode ter um. E que esse alvo seja o alvo voltado para as coisas espirituais. Se Deus quiser que você tenha essas coisas, Deus vai te dar sem você nem pensar nelas. Você não está nem pensando, não está nem desejando, não está com nada em vista, e Deus vem e dá. Leia outra vez o capítulo 6 de Mateus. Vamos lá. Vamos voltar. Versículo 24. Mateus 6, 24. Ninguém, sabe o que é que significa ninguém? Ninguém. Ninguém é ninguém. Seja quem for, seja que título for, seja que posição tenha, que altura tenha, se é gordo, se é magro, se é pastor, se não é pastor, seja o que for. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aí a gente começa a perceber que esses dois senhores aqui, ao qual Jesus se refere, eles nos impõem, a mim e a você, exigências totalitárias, absoluta. As coisas deste mundo são assim. Elas tendem a dominar a tua personalidade por inteiro. Elas requerem a tua devoção por inteiro, a tua dedicação por inteiro. Elas requerem que você viva para elas de uma maneira absoluta. Mas eu quero dizer para você que, por outro lado, as exigências de Deus também são totalitárias e absolutas. Por isso que ele disse, não dá para dividir com outro senhor, não dá para servir os dois. É impossível. Ou serve a um, ou serve a outro. Porque um exige 100%, o outro também exige 100%. Não dá para dizer, eu vou dedicar 30% para esse, 70%. Não dá. Isso aqui é impossível. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Agora eu vou mostrar como as exigências de Deus são também absolutas, totalitárias. Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois,
o Senhor teu Deus com 70% do teu coração. E Deus já está satisfeito. 70% é muita coisa. Não. De todo o teu coração. De toda a tua alma. Ele quer todos os teus sentimentos dedicados a Ele. De todo o teu entendimento e de toda a tua força. Olha que exigência absoluta. Olha que exigência totalitária de Deus. Mas o problema é que os tesouros desse mundo também requerem isso da gente. Aí tem que escolher uma coisa ou outra. Mateus capítulo 10, versículo 37. Jesus agora vai fundo, como o pastor dessa igreja costuma ir. E tem gente que não aguenta, sai, vai embora, não volta nunca mais. Olha o que Jesus disse aqui. Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha que coisa dura. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele não está dizendo que a gente não pode amar o pai, a mãe, os filhos. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo, se o amor que você tem para comigo, para com Deus, não for infinitamente maior que o amor que você tem para com a tua família, para com os teus filhos, para com a tua esposa, para com o teu marido, ele está dizendo, você não é digno de mim. Você não é meu discípulo. Você está vendo como é Deus? Ele foi aos extremos aqui, Jesus. Ele foi logo nas coisas de maior importância. Pai, mãe, filhos, filhas. Por que ele foi logo nos extremos? Para que ficasse implícito que aquelas coisas menos importantes também estão inseridas nesse contexto. Por exemplo, se alguém amar o seu emprego mais do que a mim, o meu emprego agora exige que eu trabalhe de domingo a domingo. Não posso mais vir aos cultos. Deus sabe que eu preciso trabalhar, que eu preciso ganhar meu dinheiro, que eu preciso viver. Eu agora vou ficar somente ouvindo pelo rádio o programa ou mandando comprar as mensagens gravadas. É? Quer dizer que você ama mais o teu emprego do que o próprio Deus. Se alguém amar o seu automóvel mais do que a mim, sabe essas coisinhas menores, está implícito. A sua reputação, o seu padrão de vida. Se alguém amar o seu time de futebol mais do que a mim, eu sei que domingo é o dia do Senhor, mas hoje é a decisão do campeonato cearense, Fortaleza e Ceará. Cara, eu sou Fortaleza. Eu fico inquieto, não posso perder esse jogo. Jesus, o Senhor compreende, né, Senhor? Eu acho até que o Senhor é Fortaleza também. O do Ceará diz a mesma coisa. Não, eu vou dar uma faltadinha hoje. Não. A questão aqui é ou um ou outro. Não poder servir a Deus é o mundo. Olha, isto é uma impossibilidade. Ou você serve a Deus, ou você serve as coisas do mundo. Não pode servir aos dois. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui é que todo e qualquer tipo de materialismo é ateísmo. Esse é o ensinamento. É isso que ele está ensinando. Se a pessoa está dominada pelos cuidados desse mundo, se a pessoa tem atitudes materialistas, isso é a prova de que essa pessoa nunca se converteu. Que ela continua ainda na iniquidade, ela continua morta em delitos e pecados, e quiçá não seja filho de Deus. É isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no capítulo 6. Mateus capítulo 6,
Versículo 22 e 23 também tem uma coisa aqui bacana, importante. O Senhor disse assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Vamos entender isso aqui. Se os teus olhos forem curados, são olhos sarados pelo novo nascimento, pelo poder do Espírito Santo, ele está dizendo, todo o teu corpo será luminoso. Isso aqui são olhos espirituais. Não são esses olhos aqui carnais que a gente enxerga. Está falando de olhos espirituais. Quando os olhos espirituais estão iluminados por Deus, ele enxerga um só Deus, um só Senhor. Quando os olhos espirituais estão sarados por Deus, curados por Deus, ele só enxerga as riquezas espirituais. Os olhos não conseguem dar importância às riquezas materiais. Mas ele diz, por outro lado, se os teus olhos estão doentes, estão enfermos, não foram curados, ou seja, se você não é uma pessoa regenerada, nascida de novo, todo o teu corpo estará em trevas. Era o que acontecia naquele tempo com os fariseus. É isso que acontece hoje com muita gente. Enxergam 3 deuses. Milhões e milhões de pessoas veem os santos católicos como intercessores junto a Deus. Acendem velas, fazem correntes, fogueira santa, vão aos templos só em busca de bens materiais. É a motivação para ir ao templo. Não é motivação espiritual, é material. Só buscam as riquezas materiais. Aqui no final Jesus diz assim, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Que luz é essa aqui? A palavra, os valores espirituais. Ele está dizendo o seguinte, se os valores espirituais que estão na tua vida não estão de acordo com a Bíblia, não estão de acordo com o Evangelho da graça de Deus, se os valores espirituais que estão na tua vida são doutrinas de homens, são heresias destruidoras, são ensinos de demônio, são coisas do paganismo, do misticismo, ele disse o quê? Que grandes são as tuas trevas, meu irmão. Que trevas grandes. Está na tua Bíblia? Olha, irmão, a pessoa que pensa que é espiritual só porque ela fala de Deus, pensa que é espiritual só porque ela afirma, eu creio em Jesus, acha que é espiritual só porque diz que crê na predestinação, que crê na soberania de Deus, acha que é espiritual só porque frequenta culto. Mas se uma pessoa assim não se alimenta da verdade sagrada, se uma pessoa assim vive apegada às coisas terrenas, são grandes as trevas que há nela. Quer dizer, a pessoa está vivendo mergulhada em trevas, mesmo frequentando um culto, mesmo dizendo que crê em predestinação, mesmo dizendo que crê em Deus, mesmo dizendo que crê em Jesus. É impressionante, às vezes a pessoa tem o privilégio de ser ensinada, de aprender a verdade sagrada, de chegar a uma igreja como essa aqui, ouvir as coisas profundas de Deus, mas ela continua no erro, continua nas trevas, continua agarrada às coisas desse mundo, continua com comportamentos errados. Essa pessoa é o quê? É o quê? Vocês estão com medo de dizer? Bem tímidozinho. Filho do diabo. Filho do diabo! Ora bola, tem medo, é?
Não, pastor, não devemos julgar para não sermos julgados. Quando Jesus falou para não julgar para não ser julgado, Jesus estava condenando o julgamento hipócrita que os fariseus faziam. Enxergava o argueiro no olho do outro. Às vezes um erro desse tamanho o cara enxerga. O dele é tamanho do castelão e ele não enxerga. E aí Jesus, não faça isso. Não faça isso, é julgamento hipócrita. Porque o que Deus mais manda fazer na Bíblia é julgar. Ou não é? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como é que você vai cumprir isso se não for julgando? Eu tenho que julgar. Peraí, deixa eu ver se esse cara é um lobo fantasiado de ovelha. Que é o que não falta, viu? É o que não falta. E vou dizer para você, o lobo fantasiado de ovelha, sabe onde ele mais gosta de estar? Na igreja. No templo. É como se você fantasiasse uma raposa de galinha. Ela disse, sou beleza, eu vou entrar no galinheiro. Agora eu estou numa boa. Aqui tem galinhas pampas para eu traçar. É a mesma coisa, eu gosto de estar aqui. Viu? Portanto, olho vivo. Porque cavalo não desce escada, diz um ditado popular, não é? Cavalo não desce, não sei lá se desce ou não desce, também não me interessa, não entendo de cavalo, né? De filho do diabo e de filho de Deus eu entendo, mas de cavalo ainda não, né? Você vê, os filhos do diabo são assim. Por mais que o Espírito Santo ensine, não aprende nunca. Não aprende nunca. Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para você. Vamos lá no Velho Testamento. 2 de Reis, capítulo 17, versículo 24 e 25. Pronto? Então vou lá, preste atenção. Capítulo 2 de Reis 17, vamos ler o versículo 24 e 25. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Servafaim. Só gentezinha boa. Viu? É a mesma coisa que abrir um presídio e sair trazendo gente. Bandido de tudo quanto é tipo. Só trouxe gente que era semente da perdição. E a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, em lugar dos filhos de Deus. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então, mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Deixa eu explicar esse episódio aqui. Esse rei da Assíria conquistou uma parte de Israel, as cidades de Samaria, e começou a trazer gente ímpia, a começar da Babilônia, que era a sede do inferno, do diabolismo. Começou a trazer para ocupar essa terra. Então, chega um dia, estavam vivendo uma vida dissoluta, vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira, Deus faz os leões invadir, meu irmão, e matar uma porção de gente. O pessoal fica, porque Deus é amor. Não, mas Deus é amor. Mas manda leão matar gente. Com todo amor. Manda jogar dentro de fornalha. Né? Não mandou jogar os caras que jogaram o Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora pega eles e joga. Agora joga eles, queima eles lá dentro. Está aqui. Então, todo esse povo que foi trazido pelo rei da Síria era da descendência da serpente. Eles não reconheciam Deus como Deus eterno, como Deus todo-poderoso. Aí um dia Deus disse, espera aí que eu vou dar só uma demonstraçãozinha para eles. Leões, não sei quantos. Vai lá, só leão selvagem, meu irmão. A cidade é invadida por leões, imagina o pânico.
Os leões matam uma porção de gente. Leia o versículo 26. Aí o rei da Síria disse assim. Ao rei da Síria não. Se disse ao rei da Síria. Foram lá falar com o rei da Síria e disseram: as gentes que transportaste e fizesse habitar na cidade de Samaria não sabe a maneira de servir o Deus da terra. Essa terra aqui tem um Deus. E ele não sabe como servir, não conhece. Por isso, enviou ele leões para o meio delas, os quais a mataram, porque não sabe como servir o Deus da terra. Está vendo, senhor rei? Isso aconteceu, essa tragédia. Esses leões ferozes invadiram, matou uma porção de gente, porque essa gente que o senhor trouxe não conhece o Deus dessa terra. Aí o rei disse: manda buscar então um dos sacerdotes lá de Israel, um daqueles que nós enxotamos daqui, expulsamos daqui, manda que ele volte, manda ele habitar com o povo, manda ele ensinar a esse povo a maneira de servir o Deus desta terra. Foi a ordem que o rei deu. Você sabe por que esse negócio não conhece o Deus da terra? Porque desde aquela época, as nações ímpias, os filhos do diabo, eles ensinavam o seguinte: cada terra, cada região, cada país tinha um Deus diferente. Cada um deles. Você não vê hoje esse pessoal que faz batalha espiritual? Eles ensinam isso. Olha, cada rua tem um demônio chefe. Tem um demônio que é chefe da rua, o demônio que é chefe do quarteirão, o outro mais forte que é o chefe do bairro, o que é chefe da cidade, e vai por aí afora. Eles ensinam, baseado nisso aqui, ó. Por isso que eles não, para evangelizar tal lugar, vamos para qual rua primeiro? Vamos para a Princesa Isabel. Então precisamos amarrar o demônio que controla a Princesa Isabel. Para espalhar o evangelismo para o quarteirão, tem que agora amarrar o do quarteirão. É uma palhaçada sem tamanho. Bom, era o que eles criam e é o que essa gente crê, né? Aí falaram isso para o rei, disse: manda trazer um dos sacerdotes para ensinar. Versículo 27 e 28. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Observe que a palavra Deus está com D minúsculo. Significa um Deus como tantos outros deuses que havia. Tá? Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Vai lá, um sacerdote de Deus, habita com eles, começa a ensinar como é que eles deviam servir a Deus, qual era a maneira de um cristão proceder, de um filho de Deus proceder, de um eleito de Deus viver. Ensinou tudo direitinho, como nós ensinamos aqui. Isso aqui é uma escola de aprender a servir a Deus. Se vem para cá, fica 6 meses, 1 ano e não aprende, é porque é filho do diabo. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação, me perdoe, mas é verdade. Eu não estou aqui para falar mentira. Viu? Eu não estou falando que você chega à perfeição. Porque todos nós erramos, né? Quem aqui não erra? Eu erro. Você erra? Erro. Eu estou falando é ficar um tempo, e continua o mesmo caráter maligno, as mesmas atitudes diabólicas, demoníacas. Não muda. É diferente da pessoa que muda e um dia, por um deslize, comete uma bobagem. Mas ela se conserta logo. É isso que eu estou dizendo, tá? Para não pensar que eu estou falando de perfeição absoluta. Às vezes a pessoa é tão temente a Deus, cometeu um errozinho de nada. E de repente vai pensar que é filho do diabo. Não, não é isso. Não é isso, por favor, entenda, tá bom? Então está aqui, foi lá. Ensinou tudo. A pergunta que eu faço é: adiantou? Adiantou? Como é que você sabe que não? Vamos ler.
versículo 29 em diante. Olha, depois que o sacerdote de Deus foi, habitou com eles, quer dizer que isso teve um tempo. Ensinamento, seminário, culto às terças, culto às quintas, culto domingo de manhã, culto domingo à noite, fita gravada, DVD, o escambau, está aqui, ó. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava. E os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, os Aveu fizeram Nibais e Tartaque. E os servavitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Servafaim. Como é que pode isso aqui? Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo, constituíram os sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles no santuário dos altos. De maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até ao dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não teme ao Senhor, não faz segundo os seus estatutos de juízo, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ah, tá bom, eu temo a Deus, mas eu não largo meu Deus aqui. Eu temo a Deus, mas eu não largo meus santos. Eu temo a Deus, mas eu vou no culto e vou na macumba. Eu temo a Deus, mas eu continuo mentindo, continuo sendo desonesto, continuo roubando. É isso aqui, ó. Porque eles achavam que bastava aprender algumas coisas acerca do Deus da Bíblia, do Deus de Israel, e dali por diante tudo ia correr bem. Aprenderam acerca de Deus, foram instruídos na verdade da palavra, mas não abandonaram as suas práticas heréticas, não mudaram a sua maneira de viver, não mudaram o seu procedimento. Está aqui, ó. Versículo 41. Versículo 41. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim também fazem seus filhos e os filhos de seus filhos, até ao dia de hoje. Irmãos, não é isso que acontece com muita gente hoje? É ou não é? Aprende a verdade da graça de Deus, às vezes pelo programa de rádio, vem aqui no templo, fazem seminário, vibram com a verdade que Deus está revelando, mas continua agarrado às leis de Moisés, continua agarrado às doutrinas dos homens, continua agarrado ao paganismo, ao misticismo, às coisas do diabo, continuam com procedimentos errados, mesmo depois de aprender. Por isso que eu digo, não tem nada pior do que uma pessoa dizer que crê no Evangelho da graça de Deus, que crê na predestinação, que crê na soberania de Deus e continuar vivendo uma vida errada. Continuar no meio daqueles que renegam a verdade sagrada. Não tem nada pior do que isso. Nada pior. Isso aí é o suprassumo do diabolismo. É o suprassumo do diabolismo. Ou então, a pessoa dizer que ama a Deus, que teme a Jesus, e apesar disso, ser uma pessoa que não coloca Deus em primeiro plano, uma pessoa apegada a bens materiais, apegada à riqueza, apegada a dinheiro. Olha, isso é o pior tipo de coisa que possa existir. Esse é o pior insulto contra Deus. Mas com que facilidade a gente vê pessoas culpadas desse tipo de erro? Com que facilidade? Eu já contei uma vez aqui, e vou contar de novo. Quem ouviu vai relembrar, quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez.
A repetição é a mãe do saber. Diz que havia um homem rico, muito rico. Tinha fazenda com criação de gados. Aí um dia, um dos empregados dele veio e disse: olha, doutor fulano, a vaquinha mimosa deu cria a 2 bezerros maravilhosos, lindos. Faz tempo que não nasce bezerros dessa qualidade aqui na fazenda. Um branco e um amarelo. Falar branco e amarelo, que se falar branco e preto, aí não é racismo, é não sei o quê. Não, branco e amarelo. Aí o fazendeiro ficou feliz, foi lá, viu os 2 bezerros, aí a esposa do lado, e ele disse: minha querida, como Deus é maravilhoso. Olha, já decido nessa hora que um desses bezerros eu vou ofertar a Deus. Vou criar os 2 da mesma maneira, com o mesmo zelo, com o mesmo carinho, da melhor maneira possível. Daqui a 1 ano e meio, quando eles já forem adultos, já tiverem na idade de serem vendidos no mercado, um deles é de Deus. Aí a esposa disse assim: vem cá, meu amor, meu querido, me diga uma coisa. Qual desses 2, o branco ou o amarelo, você vai ofertar a Deus? Qual dos 2 você vai ofertar a Deus? Eu disse: não precisa definir, não. Não precisa escolher se é o branco, se é o amarelo, não. Vamos criá-los juntos. Vamos receber o mesmo tratamento, a mesma ração, o mesmo cuidado, o mesmo veterinário. E quando chegar o tempo certo, eu vou fazer o que eu prometi. Nós vamos fazer o que nós prometemos. Aí a mulher dele: tá bom, tudo certo, ficou. Cuidou dos 2 bezerros, foram crescendo, se tornaram 2 bois maravilhosos, daqueles que recebem prêmio nas exposições de gado. 1 ano e meio se passou. Aí um dia ele vai à fazenda, vê os seus rebanhos. O empregado vem e diz: doutor, o bezerro branco morreu. Isso, morreu? Isso, morreu. Puxa vida. Como é que pode isso? Aí voltou para casa, entrou em casa de cabeça baixa, carrancudo, chateado. Aí a mulher disse: que foi, meu amor? O que houve? Você está com essa cara de morte, o que aconteceu? Me diga. Estou muito sentido. Eu estou aqui chorando, ó. Lágrimas de crocodilo, né? Estou muito sentido. Mas o que houve? Ele disse: o boi do Senhor morreu. O boi do Senhor morreu? Aí a esposa disse: espera lá. Como é que o boi do Senhor morreu se você ainda não tinha decidido qual dos 2 ia ofertar para Deus? Como é que foi o boi do Senhor que morreu? Eu disse: não, na verdade, desde aquele dia que eu já tinha colocado dentro do meu coração que o boi do Senhor seria o boi branco. Irmãos, eu pergunto, será que muita gente que diz que ama Deus, que ama a igreja, não faz a mesma coisa nos dias de hoje? Muita gente, não é pouca gente não. Como, pastor? Vou dizer como. Quando o dinheiro fica curto, quando a pessoa enfrenta uma crise financeira, um aperto qualquer, a primeira coisa que a pessoa faz é poupar as ofertas de Deus. Olha, não estou podendo dar oferta, eu estou passando por um aperto, estou passando por uma crise financeira, não posso ajudar a casa do Senhor, não posso cumprir mais o mandamento de Deus. Essa é uma das maneiras. Quer ver outra coisa? Deixa eu fazer uma pergunta para você. A pessoa trabalha numa fábrica, ou num banco, qualquer lugar, tem um emprego. Aí um dia ela acorda extremamente cansada, muito cansada. Ou então, começando a sentir o primeiro sintoma de uma gripe, aquela coisa leve. Está ardendo, deve ser gripe que vem por aí. Eu pergunto para você, o que é que ela falta?
O trabalho ou o culto a Deus? Hã? Falem, sejam verdadeiros. O culto a Deus. Trabalho ela vai. Estou cansado, mas tenho que ir. Olha, hoje eu não estou me aguentando em pé, mas eu tenho que ter responsabilidade. Não falta o meu trabalho. Às vezes alguém da família diz, olha, isso já pode ser uma virose, não é melhor você ficar não, tomar vitamina C e cama? Não posso faltar ao meu trabalho. Mas se de noite tiver culto, ela nem pensa em culto. Estou cansado, Deus sabe que hoje eu estou cansado. Deus sabe que hoje eu estou um pouco adoentada. É a mesma coisa do cara do boi aqui, ó. Se tem um aniversário de um ente querido, ou dela própria, ou de um filho, e esse aniversário cai num dia de culto, ela dá prioridade ao culto ou ao aniversário do filho? Hã? Aniversário do filho. Olha, amanhã eu não venho porque é aniversário do meu filho. A prioridade é para o aniversário do filho. O culto pode deixar para lá, aniversário do filho não. É a mesma coisa do exemplo do criador de gado. É a mesma sem vergonhice. É a mesma hipocrisia. Viu? Então, meus irmãos, existem muitas outras coisas que acabam recebendo a primazia, né? Normalmente, as coisas que as pessoas mais gostam são aquelas que elas menos querem abrir mão. Não querem abrir mão. Por isso Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que ela mais gosta é o que ela menos quer abrir mão. Não quer abrir mão de Deus, ela abre mão na hora. E a pergunta é, onde está o teu tesouro? Qual é o teu maior tesouro hoje? Qual é o teu maior tesouro? É Jesus? É o reino de Deus? Você ama mais ao Senhor do que você ama o teu pai e a tua mãe? Você ama mais a Deus do que você ama teu filho ou tua filha? Você ama mais a Deus do que você ama o teu emprego, a tua faculdade, o teu título de doutor? Você ama mais a Deus do que você ama a oportunidade de ganhar dinheiro? Surgiu uma oportunidade de eu faturar uma grana extra, só que é domingo, dia todo. Fazer o quê, né? Se Deus está me dando essa oportunidade no domingo, ainda diz que é Deus que está dando, né? E eu fico imaginando o diabo dando gargalhada e cambalhota. Ô, bando de otário, não teme Deus em nada. Olha só, olha como eu faço com eles. Basta jogar uma iscazinha de grana que eles já largam Deus para lá. Não podeis servir a dois senhores. Não acumuleis tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas acumulei para vós outros tesouro no céu, tesouros espirituais. Esse tesouro ninguém rouba. Traça não corrói, ferrugem não corrói, o ladrão não toma. Ninguém toma, os outros tomam. Para terminar, eu lembro que num desses tsunamis que atingiu aqueles países lá no outro lado do mundo, eu vi um dia num documentário que tinha um homem que pegou todo o dinheiro que ele tinha, o dinheiro que ele juntou ao longo de uma vida inteira, e resolveu investir no turismo. Construiu um hotel bacana, à beira do mar, maravilhoso. E o hotel estava recém-inaugurado. Só que, como muita gente faz, ele esqueceu de primeiro fazer um seguro do imóvel, dos bens, de tudo, né?
Aquela coisa, não, a gente faz da manhã, depois da manhã. Aí justamente naquele dia vem a onda gigante. E o hotel dele era um dos primeiros. Destruiu tudo. Não ficou um tijolo em pé. Acabou tudo. E o documentário diz que o homem conseguiu escapar, mas ficou tão desesperado que ele foi sozinho para o alto de um monte, chegou lá, se atirou no despenhadeiro de pedra de cabeça. Suicidou, desesperou. Se esse homem tivesse acumulado tesouros nos céus, valores espirituais, ele faria como Jó, né? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, e vamos em frente.